Boa noite, oficialmente. Vamos começar a nossa segunda monitoria. Já estamos, olha, na metade da monitoria. Só tenho mais uma monitoria com vocês depois dessa. É doloroso, mas é rápido, né? Gente, eu quero pedir uma coisa para vocês, tá? Como vai ser a monitoria de hoje? Foi a mesma coisa que eu falei para a turma passada. Eu quero que a monitoria de hoje vocês estudem comigo. Quero que a gente estude juntos. Eu não quero dar uma aula para vocês. Eu quero que juntos a gente pense, chegue na linha de raciocínio e vocês só precisem pegar nesse conteúdo agora quando for revisar para a prova, tá certo? Depois, quando terminar essa aula aqui, eu vou mandar um material pela Maria Clara, que é um resumo que eu fiz. Eu mandei já um resumo sobre a visão geral dos carboidratos e mandei, quando terminar essa aula, vou mandar o outro resumo, tá bom? E eu sugiro que quando terminar essa aula, tirem uns 10, 15 minutinhos, leiam o material, vocês vão ver que ele tá bem simples. Eu escrevo no material como se eu estivesse falando com vocês em sala de aula, então ficou algo bem acessível, bem simples e bem bacana mesmo. Um resumo para a prova, foi todo visto pelo professor Edson, então ele está ciente do que está posto lá, enfim. Então, fiquem à vontade para tirar dúvidas. Quem não veio para a monitoria ontem, eu me chamo Larissa, estou no terceiro semestre e sou monitora de vocês de bioquímica médica, tá bom? Então, tentem se concentrar, sentem, peguem uma caneta, tenham o máximo de atenção possível para que essa seja a única vez que vocês vão estudar esse conteúdo. Então, peçam a concentração para que a gente estude aqui, depois vocês leem o material, 15 minutinhos e pronto, já estudei para a prova. Agora só vou pegar quando for para fazer uma revisão, tá bom? Meu intuito é esse, é fazer com que vocês estudem aqui comigo. Esse espaço é de vocês, perguntem, utilizem, tá? Eu estou aqui para ajudar vocês. Se eu não souber de alguma coisa que vocês me perguntarem, eu vou falar com o professor Edson e a gente tira essa dúvida, tá bom? A gente está bem assessorado, temos 2 professores aqui para tirar nossas dúvidas, que é o professor Edson e o professor Ito. Então, qualquer coisa, sintam-se à vontade para abrir microfone, perguntar, que eu estou aqui à disposição. Vamos começar, então. Glicólise vai ser a nossa aula de hoje. Aqui são as minhas referências, tá? De onde o professor Edson também tira as questões de prova. Se baseiem pelos slides dele e pelos meus slides também, tá bom? E esses slides também foram vistos pelo professor Edson sobre a orientação dele. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, a gente pode entrar em contato com ele, não tem problema algum. Aqui são os nossos objetivos de aprendizagem, que, gente, entendam. Objetivos de aprendizagem é o que norteia o estudo de vocês. Os objetivos de aprendizagem é aquilo que vai ser perguntado na prova. Então, vocês têm que entender isso daqui. O objetivo da aula é compreender as etapas da glicólise, principalmente as 3 etapas de regulação. A gente vai correlacionar isso com ações fisiológicas, perceber o rendimento energético e entender as correlações entre o funcionamento energético do organismo e a rota metabólica dos carboidratos. Show de bola. Pessoal, começando de maneira bem simples, eu vou de maneira bem devagar, porque eu quero que vocês estudem comigo, tá? Eu quero que vocês aprendam comigo, não quero que vocês decorem, quero que vocês aprendam. Olha só, vamos revisar um pouco o conteúdo que a gente viu ontem para entrar no conteúdo de hoje, porque eles são complementares, tá certo? Olha só, a partir do momento que eu consumo uma fonte de carboidrato... Opa, alguém quer falar alguma coisa? Não? Deve ter ligado sem querer o microfone. A partir do momento que eu tenho a presença do carboidrato, esse carboidrato, depois de ser digerido e depois de acontecer o processo todo da digestão, eu vou ter muitas vezes a presença de um monossacarídeo ou de um disacarídeo, porque eles são que serão mais facilmente absorvidos pelo nosso organismo.
Pronto. A partir do momento que eu tenho esse carboidrato na forma mais simples para ser absorvido, gente, ele vai conseguir passar por um processo que depois vocês vão entender como ele entra. Não é nosso objetivo entender como ele entra. Mas essa glicose, por exemplo, ela vai entrar por meio da minha membrana e aí vai estar na presença do meu citosol. Puxa a setinha para o citosol e coloca. O local onde ocorre a glicólise. O professor Edson pergunta isso. Aonde é que ocorre o processo de glicólise? Citosol. Gente, glicólise acontece apenas e unicamente no citosol. Oi, deixa eu te fazer uma pergunta. Se não tiver a opção de citosol, poderia ser citoplasma? Sim, acho que sim. Acredito que sim. Obrigada. Mesma coisa. Certo? E aí, esse citosol, né, esse citoplasma, ele vai ter a presença dessas 10 reações. Citosol é onde acontece glicólise. Ele pergunta isso. Tá, mas qual é o objetivo? Qual é a intenção de ter glicose? A gente viu na aula passada que glicose tem o intuito de gerar o quê? Energia. Energia. Para que essa energia aconteça, gente, existem várias etapas. Uma delas, né, que a gente está vendo hoje, é essa transformação por meio de 10 reações, em que eu vou transformar a minha glicose para, no final, eu ter o piruvato, tá certo? Então, a minha proposta é que essas 10 reações, elas ocorram no sentido para, no final, formar o meu piruvato. Nós vamos ver as 10 reações com calma, tá bom? E em cada uma delas eu vou explicar para vocês o que é que acontece. Eu estou falando de maneira geral, vou repetir várias e várias e várias vezes, e à medida do que eu vou repetindo, eu vou incluindo novos conceitos que vai aprofundando o nosso conhecimento. Aqui, pessoal, mais uma vez, no próximo slide, eu mostro para vocês, de uma maneira geral, como está acontecendo a glicólise. Olhem lá em cima. Eu acho que o meu mouse não aparece para vocês, está com algum defeito, mas lá em cima está aparecendo glicose. Estão acompanhando? Essa glicose, gente, no final, olhem no final, vai gerar piruvato. Show! Essa etapa aqui, essas 10 reações acontecem aonde? No meu citosol. Então, meu piruvato é formado no citosol e esse piruvato entra, olha só, na mitocôndria. Para que esse piruvato entra na mitocôndria? Para que aconteça o ciclo de Krebs. E, Larissa, qual o intuito do ciclo de Krebs? Gerar uma cascata de energia para fazer o funcionamento celular. Vocês vão ver depois com o Edson isso. Não é nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é essas 10 reações aqui, tá bom? Nessas 10 reações, gente, olha só, eu já vou aqui incrementar alguns tipos de conceitos importantes. Vou ter a participação de ATP, vou ter aí a participação de NAD. Então, a gente vai entender como essas moléculas energéticas elas vão aparecer, mas no intuito de, no final, formar piruvato. Essa glicólise acontece para, no final, formar piruvato. Para quê, Larissa? Para esse piruvato entrar na mitocôndria. Para quê? Para depois que entrar na mitocôndria, sofrer o ciclo de Krebs e aí sim ter a cadeia transportadora de elétrons e conseguir liberar a energia necessária para a célula conseguir funcionar adequadamente. Aqui eu sintetizo tudo que eu falei para vocês. Mais uma vez, como eu já disse ontem, medicina é repetição. Então, eu quero estudar com vocês. Aqui eu trago mais uma vez, de maneira ainda mais lúdica, querendo que vocês entendam que a glicólise ela é um conjunto de 10 reações com o intuito de gerar energia. Lembra que a gente conversou ontem que essa geração de energia é a produção de ATP?
Energia, para mim, é ATP. O ATP é uma moeda energética, né? E aí, no final, essa minha glicose, ela vai ser convertida por meio das 10 reações em piruvato. E todas essas etapas acontecem aonde? No citosol da minha célula, né? No citoplasma. Até aqui tudo bem, gente? Tem perguntas, dúvidas? Como está o ritmo da aula para vocês? Está dando para acompanhar? Está dando para entender tudo? Me deem um joinha, alguma coisa aí para eu entender que vocês estão conseguindo acompanhar comigo. Show de bola! Bora lá! Agora a gente vai começar. A Vanessa levantou a mão? Pode perguntar. Não? Deve ter sido sem querer, então. Mas fiquem à vontade para perguntar. Esse momento é de vocês. Eu quero que a gente estude juntos. Lembre que isso daqui não é uma aula. Eu quero que a gente estude mesmo. Deixar tudo claro para não precisar ficar pegando essa matéria de novo. Olha só, gente. No processo de glicólise, a gente precisa entender que o professor Edson deve ter falado em sala de aula que tem 2 etapas. É a etapa preparatória e tem a etapa de pagamento. Larissa, qual é a diferença entre as duas? Gente, a etapa preparatória, o professor Edson deve ter dito isso. Eu vou pagar, eu vou investir, pagar não, que pode confundir com a outra. Eu vou investir 2 ATPs. Poxa, essa etapa é tão importante para mim, é tão importante eu fazer a glicólise, o corpo pensando, né, que eu vou pagar, eu vou investir nisso, porque vale a pena. Então, o corpo vai lá, ó, e gasta 2 ATPs. O corpo gasta 2 ATPs para investir, porque vale a pena fazer a glicólise. E aí, gente, nesse processo dessa etapa preparatória, após fazer esse investimento, existe a etapa de pagamento. A etapa de pagamento é uma etapa em que o corpo ele vai pagar o que ele está devendo, porque ele investiu 2 ATPs, então ele devolve esses 2 ATPs. Mas o corpo, ele diz assim, deixa eu deixar uma reservazinha, eu vou logo deixar um saldo de 2 ATPs ali. E aí, isso me deixa com folga. Opa, é bom demais. Eu investi 2 e saio com um saldo de 2. Paguei o que eu devia e ainda saí com um saldo de 2. É a minha etapa de pagamento. Nós vamos ver nas 10 reações aonde acontece cada uma dessas etapas, tá certo? Aqui, de uma maneira lúdica, eu trago demonstrando para vocês. Minha etapa preparatória é a etapa que eu vou investir. Vale a pena eu investir nisso aqui. Vou pagar 2 ATPs, né? E aí, depois, na etapa de pagamento, o meu corpo, ele consegue quitar a dívida que ele tinha dos 2 ATPs, ainda sobra um saldo de 2 ATPs. Foi uma troca excelente, né? Esse investimento para o corpo foi muito bom. Gente, isso daqui é questão de prova do professor Edson, tá certo? Ele pergunta em prova quais são os produtos da glicólise. Os produtos da glicólise, ou seja, o que é o produto da glicólise? No final de tudo, Larissa, no final das 10 reações, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 ATPs, eu vou ter 2 NADHs. Lembra que o NAD, vocês devem ter visto na química da biologia, quando estavam estudando para entrar aqui na medicina, que o NAD, ele é uma moeda energética que tem um valor energético mais alto que o ATP. É tanto que um NAD equivale a 2,5 ATPs. E no final disso tudo, eu vou ter a formação de piruvato. Olha só. É o nosso principal objetivo, não é? Não é gerar a glicólise para no final gerar piruvato? Perfeito. É o que eu mais quero, né? Olha só, eu tenho energia, eu tenho NAD, que é outra molécula energética muito boa, cheia de energia, ainda maior que o ATP, e eu tenho piruvato, que o piruvato vai ser importante para eu fazer o ciclo de Krebs. Perfeito, a etapa de glicólise, gente, com o intuito, no final, de gerar uma potencial moeda energética para fazer o funcionamento celular.
tá? Isso cai em prova, tá bom? Já vi item do professor Edson perguntando quais eram os produtos da glicólise. Já vi também item ele falando assim, de acordo com os produtos da glicólise, 2 ATPs, 2 NADH, 2 piruvatos, isso significa que a próxima etapa metabólica está pronta para acontecer? Verdade, né? Então, ele pode perguntar isso em prova sim, tá bom? Aqui eu trago de uma maneira, mais uma vez, lúdica, que vocês entendam que existe a fase preparatória e existe a fase de pagamento. Olha só no desenho, deixa eu ampliar aqui para vocês poderem ver junto comigo. Ó, estão vendo aqui na etapa preparatória? Olha só, na etapa preparatória, a molécula aqui sendo gasta de ATP na primeira e na terceira reação. Até agora eu quero que vocês entendam só isso. A gente vai aprofundando aos poucos. Quero ir mostrando com calma para vocês. Na fase preparatória, tenho 2 gastos de ATP. Quando eu passo para a fase de pagamento, gente, olha aqui, ó, o NAD se transformando em NADH, e aí, ó, o ATP sendo formado, ATP sendo formado lá na 10ª reação e na 7ª reação. Estão vendo? Então, essa é a minha fase de pagamento. Nós vamos ver cada uma delas. Eu quero repetir, incluindo de uma maneira que vocês entendam o mais fácil possível, tá? Por isso que eu estou mostrando várias vezes e especificando o conhecimento. Aí, gente, agora nós vamos entrar nas 10 etapas de reações, tá certo? Quando a gente entra nessas 10 etapas, eu preciso dizer para vocês que existem umas mais importantes que as outras. Existem reações aqui que são consideradas irreversíveis, ou seja, uma vez ela acontecendo, não volta mais. Uma vez essas etapas ocorrendo, o meu corpo entende que as etapas seguintes elas têm que acontecer, tá certo? Então, nós vamos ver cada uma dessas etapas e entender a importância delas. Tudo bem até aqui? Podemos continuar até aqui. Fase preparatória, fase de pagamento. Deu para entender? Deu para entender a sua importância? Show! Obrigada. Vamos continuar, então. Olha só. Deixa eu só tirar o zoom aqui que ficou demais. Pronto. Primeira reação. Gente, olha só, tem o sininho aí de atenção. Por que eu preciso de atenção aí? Porque cai em prova, tá bom? Nessa etapa, pessoal, eu vou ter a conversão da minha glicose em glicose 6-fosfato. O que é que eu quero que vocês entendam aqui? A importância do meu fosfato. Gente, o fosfato, ele é uma molécula que é para estar presa. Fosfato não é molécula para estar livre, tá certo? Então, eu aprisiono a minha molécula de glicose por meio de um fosfato. Larissa, e esse fosfato veio da onde? Caiu do céu? Eu digo, não, caiu do céu não. Olha só, eu tive um gasto de ATP, gente. O que é ATP? ATP é adenosina 3-fosfato. E eu paguei, investi para que esse fosfato ele fosse aprisionar a minha molécula. E agora eu saio de ATP e me torno ADP, adenosina difosfato, 2-fosfato, tá certo? Então, nesse processo, eu investi, eu liberei o meu fosfato. Isso custa muito para mim, isso custa muito para o meu corpo. E o meu fosfato não é para estar em qualquer canto. Meu fosfato não é para estar livre no meu corpo. Se ele está livre no meu corpo, ele me diz outra coisa, tá certo? Então, meu corpo, ele aprisiona a glicose e diz, paguei, eu quero que essa reação aconteça. Essa é uma reação irreversível, gente. Para que essa reação aconteça, tem que ter a ação enzimática de 2 tipos diferentes de enzimas, que é a minha hexoquinase e a minha glicoquinase, tá bom? E, Larissa, e para que 2 enzimas? Por quê? Qual é a importância de ter 2? Aí eu respondo para vocês.
Gente, lembra que a gente conversou ontem que o fígado trabalhava de um jeito e o músculo trabalhava de um jeito? O fígado era aquele amigão, né? Ele regular a glicemia, manda glicose para quem estiver precisando, ele faz o armazenamento no glicogênio, ele é o amigo, né? Então, para ele, existe um tipo de enzima. Quando a gente passa para o fígado, ou para o músculo, desculpa, ele é aquele cara super egoísta, né? O que é dele, ele não quer dividir com ninguém. Então, o músculo, ele já tem outro tipo de enzima. Tá, Larissa, mas quem é o quê? Aí a gente vê aqui. A hexoquinase, gente, ela atua no meu músculo, enquanto que a minha glicoquinase atua nas minhas células hepáticas. Células hepáticas e fígado é a mesma coisa, tá bom? Na outra turma, os meninos disseram que o Edson trocou, né, uma pela outra. Eu conversei com ele me mandou mensagem hoje de manhã, pedindo para que eu reforçasse para vocês essa questão, tá certo? Que a hexoquinase é no músculo e a glicoquinase é no fígado. Eu vou mais uma vez confirmar com ele essa situação, que é o que eu também já vi nos livros, mas só para não ficar nenhuma dúvida mesmo, eu vou conversar com ele de novo, né? Para a gente não ter dúvida nenhuma para essa prova, até porque essa informação é muito importante, tá? Mas o que ele me passou, o que eu estudei, hexoquinase atua no músculo, glicoquinase atua no fígado. Ele falou isso para vocês em sala de aula? Me confirmem. Alô, câmbio? Vocês estão aí? Uhum, exato. Na sala de vocês ele falou o oposto, mas ele depois trocou? Ou ele. Como foi? Só para eu entender, porque eu vou confirmar com ele mais uma vez. Acabei de conferir nas anotações que ele trocou também, a de vocês. Ele me mandou um WhatsApp pedindo para reforçar isso daqui, que é hexoquinase é no músculo e glicoquinase no fígado. Mas eu vou conversar com ele mais uma vez, confirmar, e aí eu falo com vocês novamente, tá bom? Mas tudo indica que é essa situação clínica aqui. Tudo bem, gente? Eu vou confirmar com ele, tá certo? Mas fiquem despreocupados que eu vou falar com ele mais uma vez, mas até agora, pelo que eu entendo, pelo que eu vi nos livros, hexoquinase músculo e glicoquinase fígado. Bom, então, gente, passando, entendendo essas etapas, que depois eu vou mandar a mensagem para vocês, agora eu vou passar para uma. Oi, alguém quer falar? Oi, sou eu. Você pode recapitular funcionaizinho, por favor? Posso demais. Posso muito mesmo. Olha só. Nessa primeira reação aqui, eu vou ter a conversão da glicose em glicose 6-fosfato. Essa conversão, Davi, ela pode acontecer por duas enzimas. Pode acontecer pela hexoquinase e a glicoquinase. As duas vão ter a mesma ação, essa conversão. Porém, elas atuam em locais diferentes. A hexoquinase, como eu falei para vocês, atua no músculo e a glicoquinase atua no fígado, tá? O professor Edson me mandou um WhatsApp dizendo que tinha trocado na sala de aula. Pediu para que eu reforçasse essa informação aqui com vocês, que é a hexoquinase músculo, glicoquinase fígado. Eu vou mais uma vez, só para tirar a dúvida total de que é realmente essa informação que eu estou colocando, tá bom? Pode falar, Letícia. Ei, Larissa, tu pode só me explicar que essa reação ela acontece só para aprisionar a glicose dentro do citoplasma? Show. Isso mesmo. E o fosfato que tu tinha falado, ela libera um fosfato para aprisionar a glicose? Isso, perfeito. Ó, adenosina trifosfato, ATP, esse
fosfato, ele sai da molécula de ATP e se aprisiona na glicose, ó, glicose 6-fosfato. Porque o fosfato não é para ele estar livre, passeando por aí, não. É para ele estar aprisionado, porque ele vale ouro. Ele é moeda energética, ele ajuda a formar uma moeda energética. Então, olha só, o corpo tirou o ATP, deu para a glicose para aprisionar essa glicose, porque ela é importante para mim. Tá certo, entendi, obrigada. Nada. Na situação clínica, gente, é uma primeira reação, é uma reação, como eu falei para vocês, irreversível. Eu apostei, paguei, tem lá fosfato prendendo a minha molécula. Imagina se eu tenho uma mutação nessa enzima, se eu tenho uma mutação na hexoquinase, na minha glicoquinase, qual vai ser o impacto disso? A minha reação não vai acontecer. Vocês têm que lembrar que essas 10 reações, elas têm efeito dominó. Uma depende da outra, né? Se uma está sobrecarregada demais, aí a outra não consegue funcionar direito. Então, tudo tem que haver um equilíbrio. Se essa minha enzima não está funcionando, eu não estou conseguindo converter. Se eu não consigo converter, eu aprisiono menos glicose. Se eu aprisiono menos glicose, eu vou estar em uma situação de quê? De baixa energética. Lembra que a gente conversou ontem sobre a baixa energética e a alta energética? Então, nesse caso aqui, o meu corpo, a minha célula, entende que não tem glicose. Pode até ter, mas a minha enzima, ela não está fazendo essa conversão. Pode falar, Melissa. No caso, tu falou aí que a gente vai estar com baixa energética, aí a gente vai estar com alta demanda, né? Show, isso, perfeito. Muito bem. Isso mesmo. Alguém pediu para eu repetir. Olha só. Oi, pode falar, Manu. Tu falou assim que se tiver uma mutação nessas enzimas, não vai conseguir converter. Não vai conseguir converter o que, no caso? Não vai conseguir converter glicose em glicose 6-fosfato. Essa conversão não vai acontecer. Ok, valeu. E ela é uma reação irreversível. Se ela não acontecer, as outras não vão conseguir acontecer. Então, tem pacientes que têm, por exemplo, deficiência nessa enzima. E aí é um problema. A gente não vai entrar em conduta aqui, não, porque não cabe a nós nesse momento. Mas tem pacientes que têm alteração enzimática, que não consegue. Não, Maria Tereza, não. A diabetes é outro tipo de situação. Pode dar uma diabetes secundária, eu não vou entrar nesse critério aqui, não. Mas diretamente para você. Tipo assim, se essa primeira reação não acontecer, tipo, se tiver essa mutação, as demais, né, as outras 9 não ocorrem. Né? Perfeito, Manu, perfeito. É isso mesmo. É isso que eu quero que vocês entendam. É isso por isso que eu estou chamando vocês para estudarem comigo. É justamente por isso. Isso mesmo. É esse raciocínio que você está tendo. Excelente. Muito bom. Agora uma outra situação clínica, tá, gente? Eu estou em baixa energética. Eu não tenho ATP lá sendo produzido. Então, a minha demanda, como a Melissa falou para a gente, está alta. O meu corpo está ávido, o meu corpo está doido por ATP, meu corpo está doido por glicose e não tem. A demanda está alta. E eu estou em baixa energética, eu tenho pouca produção de ATP. Então, a partir do momento que aparecer uma glicose lá, o que é que o corpo vai fazer? Glicólise no mesmo instante. Eu preciso da glicólise, né? Então, essa necessidade, essa situação de baixa energética, ela me faz o corpo, né? Faz a minha glicólise ela acontecer de uma maneira mais acelerada. Ela faz a minha hexoquinase, não perder tempo. Né? Nesse caso, Ana Lídia, eu não tenho como falar que é um feedback negativo, porque nessa situação aqui, eu não estou falando de questão hormonal, né? Geralmente a gente fala de feedbacks em questões hormonais, né? Nessa situação aqui, está faltando ATP, ATP não é hormônio, né? Está faltando produção, está faltando ATP, está faltando energia, tá? Como está faltando energia, no primeiro momento que entra energia no meu corpo, a célula, eu quero essa energia para mim. Ela não pode escapar, eu estou precisando.
Só que acontece que, se eu tiver um processo de alta concentração de ATP, né, aí o indivíduo com fome, por exemplo, vai e se alimenta. Aí eu passo a estar em alta energética. E aí essa conversão de glicose em glicose 6-fosfato acontece muito. Acontece muito. Tenho muita glicose 6-fosfato lá dentro da minha célula. Aí que o corpo vai dizer, hexoquinase, glicoquinase, vamos trabalhar menos, porque tem muita glicose 6-fosfato aqui. Eu preciso digerir isso aqui primeiro, de uma maneira bem simples, tá, gente? Para vocês entenderem. Eu estou falando isso de uma maneira bem simples mesmo. Hexoquinase, glicoquinase, dá uma paradinha, funciona mais devagar, não precisa dessa pressa, porque eu tenho muita glicose 6-fosfato aqui, e eu preciso primeiro botar essa reação para frente. Tá gerando um engarrafamento aqui de glicose 6-fosfato, e isso não é interessante para mim, não, tá? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que com uma maior concentração de glicose 6-fosfato, isso vai inibir a própria reação. Por que não seria a glicoquinase? Pode ser uma das duas, tá? Pode ser hexoquinase, glicoquinase. Aí eu botei só um exemplo. Pode ser uma das duas. Não. Esse foi só um exemplo que eu coloquei aí, tá bom? Mas pode ser qualquer uma. Não tem problema nenhum. Bom, entendido a primeira reação, entendido a importância. Dúvidas até aqui na primeira reação? Você pode explicar esse caso clínico, que eu fiquei um pouco confuso. Posso demais. Aqui pode ser hexoquinase ou glicoquinase, tá bom? Vamos lá. Se eu estou em uma situação, vou explicar tudo de novo. Se eu estou em uma situação de baixa energética, baixa energética significa o que para mim? Que eu tenho pouca produção de ATP. Se eu tenho pouco ATP, significa que eu estou em alta demanda. Meu corpo está doido por um ATP, meu corpo está doido por uma glicólise, meu corpo está doido para conseguir energia. Então, a partir do momento que entra energia, a minha glicoquinase e a minha hexoquinase vai funcionar no instante para conseguir produzir glicose 6-fosfato. Mas, olha a condição clínica que eu estou falando. Pode acontecer que haja uma alta concentração com o passar do tempo, né? O indivíduo se alimenta, tem uma regulação da glicemia, enfim, tem a quantidade suficiente de glicose e até depois passe a ter mais glicose. Aí, o que é que eu entendo? Que vai ter um momento que a minha glicose 6-fosfato vai ficar saturada, se tiver demais. Então, eu saí de uma situação de baixa energética, estou passando para uma situação de alta energética, entende? Eu estou correlacionando as coisas, saí de baixa, agora o indivíduo se alimentou, a hexoquinase, a glicoquinase trabalhou muito, funcionou, tá lá, né, no gás funcionando, e aí existe um momento em que tem muito ATP agora, tem muita alta energética. Aí a minha glicose 6-fosfato está de uma maneira sobrecarregada, tem muita. Aí a própria reação diz assim, tem muita glicose 6-fosfato. Vamos diminuir essa produção aí? Vamos diminuir essa ação, glicoquinase, hexoquinase, porque tem demais. Vai ficar sobrecarregada, eu preciso completar aqui as outras reações. Então, a própria reação, ela vai conseguindo, se balancear. Se tem demais, a hexoquinase tem que diminuir o seu funcionamento, né? Então, se tem pouca glicose, então a hexoquinase vai querer, trabalhar mais para poder formar essa condição de gerar glicose 6-fosfato. Entenderam? Se não tiver entendido, eu explico de novo. Então, depende da condição que eu estou. Depende como o meu corpo está. É isso que eu quero falar para vocês, tá certo? É isso que eu quero deixar claro. Se eu não tenho glicose,
a minha hexoquinase vai estar doidinha assim, minha gente, eu preciso de glicose aqui dentro. Não dá para sofrer de glicose, sem glicose, não dá para sobreviver. Então, a partir do momento que cai uma glicose ali, aí o corpo, minha hexoquinase, eu vou funcionar para ontem, então eu não posso perder essa glicose. Mas a partir do momento que eu tenho glicose 6-fosfato demais, né, a minha hexoquinase, a minha glicoquinase, ela tem que diminuir seu funcionamento para não gerar uma sobrecarga. Tá? Se tiver ficado dúvida, gente, pode falar. Quando eu passo para a segunda reação, o que eu quero que vocês entendam aqui é que acontece a conversão de glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato, tá? Então, aqui é um processo de reorganização da minha molécula. Entenda, gente, que eu estou organizando a casa, né? Eu estou me estruturando para, no final, gerar o piruvato que eu tanto necessito. Mas, para chegar até lá, preciso organizar, preciso ajeitar a minha molécula. Essa é a segunda reação, ela faz isso. Eu saio de glicose 6-fosfato e passo para frutose 6-fosfato, tá? E isso acontece por meio da ação enzimática da glicose fosfato isomerase. O professor Edson, ele quer que vocês entendam as 3 principais que eu liguei o alerta, que foi a primeira, que a gente viu, e essa aqui, a terceira. Então, puxa a setinha e coloca aí, ó, importante para a prova. Tá bom? Aqui, olha só, tem a presença de um ATP. O corpo, ó, pagou de novo, né? Investiu na fase preparatória. Lembra que aqui eu estou na fase preparatória, ó. O meu corpo vai lá e investe, ó. Eu acho que vale a pena investir um ATP aqui. Aí, olha só, esse ATP, ele tira esse fosfato e coloca onde? Na molécula. Ó, vamos prestar atenção. Eu saio de frutose 6-fosfato e passo a ser frutose 1,6-difosfato. Opa, incluí um fosfato. Eu vou aprisionar essa molécula mais ainda, daqui ela não sai, porque eu preciso que essa glicólise seja continuada. Então, na terceira etapa, eu pago mais um ATP. Paguei mais um ATP, isso vai acontecer por meio da enzima fosfofrutoquinase, sinase, enfim, depende de como você queira falar. Aí aqui, gente, eu preciso falar sobre os inibidores e sobre os ativadores alostéricos. O professor Edson deve ter falado com vocês sobre isso na sala de aula. E aí eu chamo a atenção, porque eu não quero que vocês decorem. Eu quero que vocês entendam comigo, tá? Eu quero que vocês raciocinem, porque é tanta coisa para a gente decorar, que se a gente entender o que está acontecendo, não precisa decorar. É isso que eu quero que vocês estudem aqui comigo. Quando eu falo, pessoal, de ativador alostérico, o que é que eu quero dizer? Eu estou ativando, eu estou estimulando. Eu quero que a minha enzima funcione. Eu estou dando um up a mais para dizer, fosfofrutoquinase, eu preciso que você trabalhe. Bora, preciso que você trabalhe. Então, nas situações de ativadores alostéricos, eu estou em uma situação de baixa energética. Por quê? Porque, ó, quero estimular. Eu quero que essa minha enzima, ela funcione. Vamos, enzima, funcione. Eu preciso que você funcione agora. Então, eu estou ativando. E o que é que ativa? O que é que estimula essa ativação, pessoal? Como eu já falei para vocês, o fosfato, ele é uma molécula, né, um átomo, melhor dizendo, extremamente importante. E ele não é para estar livre, ele é para estar preso. Ou numa molécula de ATP, ou, por exemplo, na glicose 6-fosfato, na frutose 1,6-bifosfato. Então, se eu tenho esse fosfato livre, significa que ele não está preso em canto algum. Isso é preocupante. Por quê? Porque o meu fosfato não é estar preso. Significa que a minha glicólise não está acontecendo, que não tem substrato suficiente para esse fosfato se aprisionar.
né? Então, isso indica para mim, se eu tiver fosfato livre, indica para mim que o meu corpo está em uma situação de baixa energética, que não tem aonde esse fosfato se acoplar. Se não tem aonde esse fosfato se acoplar, gente, é porque não está acontecendo a glicólise. Conseguiram entender essa etapa? Fez sentido para vocês? Eu joguei muitas informações agora. Deu para entender, né? Então, se eu tenho fosfato livre demais, olha só, Joyce, se eu tenho fosfato, lembra que eu falei que o fosfato ele foi feito para estar aprisionado em alguma molécula. No caso, o fosfato ele é para estar aprisionado na minha glicose 6-fosfato, como eu mostrei na primeira reação, é para estar fixado na minha terceira reação, que é na frutose 1,6-bifosfato. Se esse fosfato ele não está grudado, se ele está livre, solto, significa que a minha glicólise ela não está acontecendo. Se a minha glicólise ela não está acontecendo, é porque eu não estou tendo glicose, eu não estou tendo a produção ali de energia necessária. Isso indica para o meu corpo que eu estou necessitando de ATP, eu estou necessitando de energia, eu estou necessitando que a minha fosfofrutoquinase funcione, porque esse ATP não é para ele estar livre, não é para ele estar solto, é para ele estar acoplado. Porém, não tem em quem ele está acoplado, porque a glicólise não está acontecendo. Então, nesse caso, ele vai indicar que eu sou um ativador alostérico, ele vai estimular a minha fosfofrutoquinase. Ele vai dizer, fosfofrutoquinase, eu preciso que você trabalhe, eu preciso que aconteça um substrato. Né? Se vai acontecer ou não, aí é outro problema, mas ela está pedindo, ela está demonstrando, tá, gente? Aqui eu só estou falando da terceira reação, mas podia ser da primeira também, tá bom? Que eu trouxe a terceira para a gente exemplificar. Entendeu? Esse fosfato, ele não é para estar livre, ele é para estar preso. Aí, e não tem diferença entre AMP e ADP, é a mesma coisa? Os dois vão praticar? Perfeito, Bia. Já pegou o fio da meada. Vou explicar para todo mundo. Mas é isso mesmo. Fiquei feliz, viu? Ó, então, como a Bia já deu o pontapé inicial, o que é que acontece? Já eu te dou a palavra, Melissa. O que é que acontece? O ATP, pessoal, ele é, como eu já falei, adenosina trifosfato. Se o ATP ele é gasto, eu deixo a presença agora do ADP. O que é o ADP? Adenosina difosfato. Adenosina difosfato. Eu perdi um fosfato. Então, se na minha conta, pessoal, eu tenho muito ADP, significa que eu tenho pouco ATP. Porque para eu me tornar ADP, eu precisei ter perdido o fosfato do ATP. Entendem? Então, esse fosfato já saiu. Agora, se eu tenho ADP demais, significa que eu não estou tendo mais tanto ATP ali naquele espaço. Aí eu indico que eu estou em baixa energética. Então, a minha fosfofrutoquinase, sinase, vai estar doida para trabalhar. Certo? E o AMP é adenosina monofosfato. Ó, só tenho um fosfato ali. Então, a minha molécula está doida por energia, está doida para ATP, está doida com que a glicólise funcione, que a glicólise aconteça. Por isso que também ela vai ser um indicador de baixa energética. Tudo bem, pessoal? Conseguiram pegar? Eu fico preocupada se vocês estão conseguindo entender comigo. Porque às vezes eu falo, aí eu quero saber se vocês estão acompanhando. Travou aonde, João? No ADP? João, olha só. Quando eu falo de ATP, pronto, olha só essa reação. Quando eu mostro aqui o ATP é uma adenosina trifosfato. 3 fosfatos. É uma molécula rica, é uma molécula energética, ela está esbanjando fosfato. Então, ela está pronta para dar o fosfato para alguém, para conseguir com que uma reação aconteça.
Show. Se eu tenho muito ATP, eu estou em alta energética. Se tu tiver ido para a monitoria ontem, aí tu consegue entender. Se não tiver ido, não tem problema. Me manda um WhatsApp depois que eu te explico melhor essa situação de alta energética ou baixa. Mas, ó, eu tô em alta, eu tenho muito ATP ali, muito ATP ali, muito ATP ali. Então, o meu corpo, ó, ele tá esbanjando, ele pode dar esse fosfato para quem estiver necessitando, né? Porém, com o passar do tempo, se eu diminuo o meu ATP acontece a conversão de ATP para ADP, se eu perdi esse fosfato e eu tiver uma alta concentração de ADP, isso significa que eu gastei meu ATP. Então, eu já não estou mais em alta energética, eu estou em baixa energética. Agora, imagina que depois do ADP, eu passo a ser AMP, eu perco mais um fosfato ainda. Então, significa que eu estou em baixa energética, porque eu não tenho mais aquele fosfato que eu tinha antes, ele foi gasto, ele já saiu, né? Então, significa para mim que eu gastei tudo que eu tinha. Isso indica para mim que eu estou em baixa energética. Conseguiu pegar? Pronto, show de bola. Pode falar, tá bom? O potássio, pessoal, vocês... Alguém quer falar alguma coisa? Laís, você vai perguntar antes que eu esqueça. Eu acho que já esqueci umas 2 vezes. Quando é que vai acontecer, tipo, uma situação que vai precisar desses ativadores alostéricos? Porque, tipo assim, pelo que eu entendi, eles vão ser necessários para quando a glicólise estiver, tipo, não estiver acontecendo da maneira correta. E quando é que ela não vai acontecer da maneira correta? Quando eu não me alimento, quando eu estou em um processo de hipoglicemia, quando eu não tenho glicose entrando suficientemente na minha célula, glicose não está entrando, não tem glicose ali. Entendi, obrigada. Nada. Agora, o potássio, pessoal, vocês devem ter visto, e é com o professor Edson, que dá fisiologia também, que é outra disciplina, que o potássio, ele funciona na bomba sódio-potássio. E a gente vai lembrar que a bomba de sódio e potássio, ele gasta energia, né? Porém, se meu ATP, se eu não tenho ATP, a minha bomba de sódio e potássio não vai estar acontecendo bem. Se a minha bomba de sódio e potássio não estiver acontecendo bem, isso significa que a minha concentração de potássio vai diminuir, porque não vai estar acontecendo aquela, por exemplo, expulsão de 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro, porque não está tendo geração de energia. Logo, se eu tenho uma baixa presença desse potássio na célula, indica para mim que a bomba de sódio e potássio não está funcionando. Não está funcionando por quê? Porque eu não tenho ATP suficiente, certo? A chamada, quando for daqui a uns 5 minutinhos, eu crio outro, tá bom, Bia? Aí a gente continua. Assim como eu tenho os ativadores alostéricos, eu vou ter os inibidores, pessoal. Os inibidores é o contrário. Eu estou em alta energética. Eu tenho que inibir aquela reação. Eu tenho que falar, ó, fosfofrutoquinase, para um pouquinho, tá? Diminui aí o funcionamento, porque tá tendo demais. Tem coisa demais aqui para eu dar conta. Vamos diminuir essa participação? Quem é que fala isso para a minha fosfofrutoquinase, né? É o ATP. Por quê? Porque se eu tiver muito ATP, eu estou em alta energética. Assim como eu mostrei para vocês que o NADH, ele era uma molécula de alta energética, né? É tanto que o NADH, ele equivale a 2 ATPs. Então, se eu tiver muito NADH, significa, ó, que eu tenho muita energia ali, muita energia. Então, eu tenho que inibir a ação da minha fosfofrutoquinase. Se eu tenho muito ácido graxo, gente, lembra que a energia do lipídio, ele é bem maior que a do carboidrato. A energia do lipídio é 9, enquanto que a energia do meu carboidrato é 4 kJ, né, que a gente chama. Então, se eu tiver muito lipídio, muito ácido graxo ali, por exemplo, eu posso me tornar um inibidor alostérico, dependendo da rota metabólica que eu tiver.
Principalmente se esse lipídio, que vocês vão ter aula ainda, se esse lipídio for utilizado como fonte de energia. Então, se eu tiver uma alta concentração de ácido graxo, eu indico aquilo ali como um inibidor alostérico. Agora, na questão do citrato, tá? O citrato, vocês vão ver também que o citrato, ele faz parte do meu ciclo de Krebs. Opa, se a minha glicólise, aconteceu muito, tá? E se essa glicólise, ela aconteceu muito, ela liberou muito piruvato. Lembra que o piruvato, ele é a última reação. Se eu tenho muito piruvato, esse piruvato que eu falei, ele entra na mitocôndria e gera o ciclo de Krebs. E para gerar o ciclo de Krebs, eu preciso do citrato. Logo, se eu tenho muito citrato no corpo, eu vou dizer assim, glicólise funciona menos, tem muito citrato aqui, cara, eu vou precisar compensar aqui primeiro para depois fazer essa conversão aí que você está me pedindo. Então, diminui o funcionamento, que tem muito citrato aqui participante. Conseguiram entender até agora, pessoal? Conseguiram pegar o raciocínio clínico? Tu pode só repetir esse negócio do citrato, por favor? Posso sim. Deixa eu te mostrar aqui uma imagem, Manu. Olha só para essa imagem bem aqui. Deixa eu ampliar aqui a tela para você ver. Tá vendo aqui o piruvato? Pronto. O piruvato, ele vai dar início ao meu ciclo de Krebs. O meu ciclo de Krebs, o primeiro produto do ciclo de Krebs é o citrato. O primeiro. Vocês vão ver isso ainda. Só que se eu tiver muito citrato, significa que a glicólise, que é a etapa que vem antes, lá no meu citosol, aconteceu muito, liberou muito piruvato, esse piruvato formou muito citrato. Então, se tiver citrato acima do normal, eu vou dizer o quê? Glicólise, diminui aí essa participação, porque tem muito citrato aqui, eu não vou conseguir dar conta, está engarrafado de citrato, eu preciso metabolizar esse citrato para depois você mandar mais. Porque chega um momento que a minha célula ela fica sobrecarregada de uma etapa, e isso vai atrapalhar as etapas seguintes. O corpo precisa de harmonia, o corpo precisa com que essas etapas aconteçam de maneira equilibrada. Se eu tiver o excesso de uma, isso já consegue diminuir a ação das outras. Se eu tiver muito citrato, isso não é interessante, porque dificulta a passagem de uma reação para outra. Por isso, se eu tiver citrato demais, eu preciso dizer para o meu corpo diminuir essa ativação da minha glicólise. Conseguiu pegar? Foi clara? Deu sim, obrigada. Nada. Continuar aqui. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Pronto. Estamos na metade da aula. Aqui são outros inibidores alostéricos, tá? O professor Edson não quer que eu entre a fundo no cálcio, tá? Ele quer só que vocês entendam que o cálcio é um inibidor alostérico. Se eu tiver muita presença de cálcio no corpo, aquilo ali vai inibir a minha glicólise. Ele não pediu para que eu entrasse a fundo, só pediu para que eu colocasse essa informação para vocês, que a gente não precisa entender nesse momento sobre o metabolismo aí do cálcio, não, tá bom? Agora, pessoal, se eu tiver muito H+ no meu corpo, o que é que isso significa para mim? Se eu tiver muito H+, isso vai significar que eu tive muito processo de fosforilação oxidativa. Vocês vão ver isso também com o Arthurzinho depois e com o professor Edson. Se eu tiver H demais, isso vai lá participar da minha cadeia transportadora de elétrons, lá no final da geração de energia. Então, se eu tiver muito H+, é efeito cascata. Se eu tiver muito H+, significa que eu tive muito citrato, significa que aconteceu muito o ciclo da glicólise. Então,
esse excesso de H+ no meu corpo, né, que é uma acidose demais, isso inibe, por exemplo, a ativação das minhas vias glicolíticas. Tudo bem? Foi muita informação agora para vocês. Preciso saber se vocês estão me acompanhando. Pronto, vamos dar continuidade. Então, mais perto do fim do que do começo. Marina pediu para eu repetir. Marina, existe um processo, deixa eu voltar aqui de novo para aquela imagem e você vai entender. Ó, bem aqui. Tá vendo que aqui eu tenho o H+? O H+, ele faz parte da minha cadeia transportadora de elétrons, lá do processo de fosforilação oxidativa. Se eu tiver muito H+, significa que o meu ciclo de Krebs rodou muito, ele está muito ativo, mais que o necessário. Então, se ele está ativo mais que o necessário, significa para mim que eu estou em um excesso de produção. Então, o que é que o meu corpo faz? Olha, tem muito H+ sendo liberado. Eu preciso diminuir essa ativação. Eu preciso diminuir essa etapa da glicólise para ver se forma menos H+, porque eu tenho H+ demais. Então, é como se fosse um efeito controverso, né? Se eu tiver demais, a minha glicólise funciona de menos. É isso. Assim como se eu tiver citrato demais, o corpo vai compensar diminuindo esse processo da glicólise. Assim como se eu tiver piruvato demais, o corpo vai e diminui o processo de glicólise. Entendeu? Conseguiu pegar? Sim, show. De nada, Marina. Pode ficar à vontade. Pronto, gente. Nessa minha terceira reação aqui, então eu vou ter Oi, pode falar, Manu. Tá falando que a chamada vai terminar em menos de 1 minuto. Então eu vou desligar aqui e vou criar outro link, tá bom? Para a gente continuar. Vou desligar aqui, podem sair da sala. Eu vou mandar para a Ana Clara um novo link.